Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, amados irmãos, é isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Agora, no versículo onde nós lemos, ele fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amados, nós vamos assim explicar este versículo um pouquinho. O versículo 16. Aleluia. Deus amou o mundo. O que é o mundo? Ou quem são esse mundo que a Bíblia se refere? A Bíblia fala, em outras palavras, que Deus amou as pessoas, os habitantes do mundo, os habitantes da terra. Aleluia. Houve um tempo em que o pecado está subindo tanto na face de Deus, em que Deus achou por bem destruir a raça humana, porque o seu pecado se multiplicava, e achou por bem fazer outros. Refiro-me no tempo de Noé, quando os homens casavam e davam-se em casamento, os homens adulteravam, os homens cometiam tantas outras maldades. Deus fez o quê? Destruiu a raça humana através do dilúvio. Por conta do quê? Do pecado. Houve um tempo que no tempo de Abraão, propriamente, onde Ló habitava, a Bíblia fala que o pecado daquele povo, da terra de Sodoma e Gomorra, estava chegando até Deus. E Deus destruiu todos aqueles habitantes através do fogo. Na jornada entre o Egito para a terra de Canaã, a Bíblia fala que todos aqueles que murmuraram contra Deus, Deus abriu a terra e eles foram enterrados vivos e morreram. A Bíblia fala que todos aqueles que caluniaram, falaram mal de Moisés e Arão, a Bíblia fala, os pais, as crianças, todos os animais, o chão abriu e eles entraram e foram o quê? Mortos. Aleluia. Justiça de Deus, um outro lado de Deus. Amados irmãos, no versículo 16, a Bíblia fala que Deus amou as pessoas e enviou seu Filho santo, o seu Filho puro, o seu Filho imaculado, o seu Filho que nunca tinha se contaminado por nada. O seu Filho Santo, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, para que Deus não mais destruísse a raça humana. Ele disse assim: então
estava sobre nós, Deus atribuiu a Jesus. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, Deus pegou o pecado de toda a humanidade e colocou a Jesus. Só assim é que Jesus poderia morrer para poder perdoar o pecado da humanidade. Antigamente, quando o povo de Deus comete para expiação do pecado do povo, era preciso que pegassem primeiro um cordeiro primogênito, um cordeiro puro. Em outras palavras, um cordeiro que não era deficiente em nenhuma das partes, não pode faltar a unha, não pode faltar um dedo, não pode estar doente. Aleluia. Não pode ser com uma altura média, tem que ser com uma altura normal. Aleluia. Não pode ter nenhuma deficiência. Esse cordeiro era levado até um sacerdote e os sacerdotes sacrificavam para a expiação do pecado. E Cristo, aqui onde nós lemos, se faz o próprio sacrifício para a expiação, para perdoar o pecado da humanidade. O meu e o teu pecado, Cristo sendo santo, ele morre para nós. A ira que estava para nós, a condenação que era para nós, o castigo que era para nós, a injustiça que era para nós, a Bíblia fala em Isaías que ele tomou sobre si. E Deus, olhando para Jesus, sobre o efeito do pecado da humanidade, a Bíblia fala em Isaías, agradou a Deus matá-lo e fazendo-o enfermar. Deus se agradou em matar a Jesus por conta dos nossos pecados. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é esse Filho unigênito? Jesus. Jesus é a pessoa que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados. Jesus era o Filho de Deus, o unigênito, que agora é o primogênito, aleluia, para morrer pelos nossos pecados. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Toda pessoa que acreditar na morte e ressurreição de Cristo, que esse não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus não morreu porque ele era pecador. Jesus não morreu porque cometeu um pecado. A Bíblia fala que nunca se verificou um pecado nele. Ele era santo, imaculado, o separado, o Filho de Deus. Mas ele morreu para nos dar vida. Jesus morreu em nossos lugares. Para que nós não morrêssemos, mas que tenhamos vida e vida eterna. Aleluia.
Qual é a generosidade de Deus para conosco? É de ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar. Quais são os pecados que Jesus morre para nós? O pecado do álcool, o pecado do cigarro, o pecado do roubo, o pecado da ganância, o pecado da falsidade, o pecado da idolatria, o pecado da mentira, o pecado de não se importar com a obra de Deus. É por esses pecados que Jesus morreu. Jesus sofreu em nossos lugares, para que a ira de Deus não fosse sobre nós. A ira de Deus foi para Cristo, porque Ele pegou as nossas falhas, pegou os nossos pecados, tomou até as nossas enfermidades, levou consigo a nossa dor. E a Bíblia diz que nós o reputamos como aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas Ele não abriu a sua boca, como cordeiro levado para o matador. Assim Ele não abriu a sua boca. Aleluia. Para que quê? Para ver eu e o irmão e a irmã salvos. Essa é a generosidade de Deus para conosco. E como nós estamos a responder à generosidade de Deus para conosco? Jesus enviou, ou seja, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Pelos nossos erros, ainda nós continuamos a cometer os mesmos erros e sem se arrepender. Infelizmente, ainda tem pessoas no meio de nós que estão bebendo. Aleluia. Tem pessoas que estão bebendo ainda no meio de nós. Tem pessoas que ainda estão usando o cigarro no meio de nós. Tem pessoas que ainda mexem as coisas dos outros. Ainda engana aos outros. Ainda engana a Deus. Tem pessoa que está levando ainda a obra de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, ele está levando como uma coisa banal. Prioriza mais as suas coisas do que a obra de Deus. Só está doente para vir na igreja, mas para ir trabalhar não está doente. Está a banalizar a obra de Deus. Como Deus não dá salário, então ele aqui pode faltar. O patrão, como desconta o salário de descontar são 1.800 por dia. No final do mês, não vai chegar. Ele está banalizando a obra de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus morreu para constituir a sua igreja, porque nós, Paulo fala que somos membros do corpo de Cristo, mas os membros do corpo de Cristo estão a criar deficiência ou dificuldade no próprio corpo de Cristo. Através das suas ocupações, através dos seus problemas pessoais, através dos seus pecados. Paulo vem exemplificar a igreja de Cristo como um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. E nós fazemos os membros do corpo. Imagina, hoje, acho que isso uma vez já se falou aqui. Imagina que você seja, por exemplo, um membro, e esse membro é a perna. Imagina que você fica 3 semanas, ou desde o dia 1 de março até dia 1, ou até dia 31 de março, só aparece comigo. Como esse corpo vai poder se locomover para fazer atividades? Não anda.
Aleluia. Se andar, vai andar com dificuldade. Temos que criar barreiras e barreiras no corpo de Cristo. Aleluia. Ou você se converteu, ou ainda não se converteu. Ou você aceitaste Cristo, ou ainda não aceitaste Cristo. Aleluia. O pé do Senhor que está aqui na igreja só vem domingo. E a mão do Senhor que está aqui na igreja, que poderia pegar, porque não dá para pegar com as pernas, só vem domingo para mostrar a sua generosidade a Deus. Que mão, que pé, aleluia, não pode. Um líder, um pastor, ou um presbítero, ou um ancião, ou seja quem for, não é o cabeça da igreja. Cabeça da igreja é Cristo, quem morreu por nós e constituiu a igreja. Aleluia. Um bispo, um pastor, ou um papa, ou um padre, ou um pastor, ou um presbítero é também um membro, não é dois, é só um membro. Um membro do corpo de Cristo. Um membro não pode fazer tudo. Vamos supor que eu seja o indicador, o dedo indicador. Não. É para indicar. É para pegar uma lapiseira e escrever. E se a mão não tiver? Esse cara vai fazer como? Não faz nada. E se os dois pés não estiverem? Esses dois membros bazarem porque foram procurar emprego. Como o corpo, como esse aqui vai poder fazer algumas anotações? Não vai. Porque os pés foram atrás do concurso. O corpo de Cristo está desfeito. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Todos. Quando recebemos Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Somos filhos de Deus. Aleluia. De que forma nós estamos a retribuir a nossa generosidade pela generosidade que Deus tem feito por nós? De que forma? Uma vez a outra, aparecer. Se te convidarem para ir no almoço, vais ir. Se te convidarem até para ir no óbito de alguém que já morreu, ou seja, óbito é porque alguém morreu, vais ir. Aleluia. Vais apoiar alguém. Vais ir. E como fica o corpo de Cristo? Epa, que se vire. Que se vire. Não estou lá sozinho. Existem quantos pés direitos no corpo? Existem quantos pés esquerdos no corpo? É um. É um. E você fala, se vire. Nem se importa, nem se preocupa. Não aparece. De que forma
estamos mostrando a nossa generosidade a Deus pela sua generosidade por nós. Quer dizer, estás a imitar a música do DJ Lolê, né? Vou beber mesmo. Esse mundo já está mal, vou beber mesmo. Aleluia. Aleluia. Está demonstrando desse jeito. Posso fumar? Posso fumar? Posso beber? Posso roubar? Posso só ir uma vez na igreja domingo? Eu não sou presbítero. Eu não sou o pastor. Isso compete ao pastor abrir todos os dias a igreja. Aleluia. Amados irmãos, Deus demonstrou seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer pelos nossos erros, para morrer pelos nossos pecados. Morreu por todos os pecados. O pecado do aborto, o pecado da prostituição, o pecado da fornicação, o pecado do adultério, o pecado do álcool, o pecado da ganância, o pecado do tabaco, uso do tabaco, o pecado de pessoas que se envolvem ou se juntam com mulher dos outros ou marido das outras. Jesus morreu por todo tipo de pecado que havia na raça humana entre os homens. É por isso que quando Deus olhou para ele, se agradou matá-lo. Quem matou Jesus não eram os ímpios. Quem matou Jesus não eram os romanos. Aleluia. Por quê? Porque quando vão vir para prender Jesus, Pedro vai puxar uma faca para cortar, até corta a orelha do soldado, acho que de nome Marcos. E Jesus fala para ele, você não sabes que aqueles que lançam facas sobre a faca podem morrer? Ou então você não sabes que eu tenho a autoridade de pedir ao meu pai que manda uma comissão de legiões para derrubar esses camaradas? Podemos assim dizer na nossa versão hoje. Aleluia. E Jesus responde para Herodes, nenhum poder te é dado sobre mim se dos altos não me for revestida. Está a falar assim, se Deus não te concedeu o que você está a fazer comigo, você não pode nada. Aleluia. Não podes absolutamente nada. Então ninguém matou Jesus. Quem matou Jesus é Deus. E matou Jesus por causa dos nossos erros, que ainda continuamos a fazer. Infelizmente. Aleluia. Que ainda continuamos a fazer. Eu quero lembrar de um passado assim, bem fixe. Quando nós nos convertemos, fazemos uma formação EMED. Aleluia? ESMED. Entre as aulas que lá foram selecionadas, uma das aulas é o temor do Senhor. E no temor do Senhor aprendemos um parágrafo que fala sobre os pecados de raposinhas. E os estudos definem pecado de raposinha como um pecado que parece não ser pecado. Um pecado pequenininho que parece não ser pecado. São aquelas coisas que a gente faz e não dar conta. Pecado de raposinha. Pecados pequenininhos, que ninguém dá conta, que ninguém considera. Como estou cansado, não vou mais na igreja. Vou outro dia. Outro dia vai ficar 2 vezes cansado, também não vou mais.
Quando dei conta, o mês terminou. 4 dias apareceu na igreja. 4 dias. Esses dias é que? Domingo. Como a minha mulher está doente e em casa não tem comida, esse dízimo posso gastar. Esse dízimo posso gastar. Porque o salário já comprou arroz, já comprou massa, já comprou tudo. Acabou tudo, acabou com tudo. Só sobrou o dízimo. E porque a mulher ou o marido está doente, então vamos pegar o dízimo, vamos comprar com ele a nossa criança. E precisamos orar para essa criança não morrer. Aleluia. Então tem que fazer esses erros. Aleluia. Amados irmãos, os pastores, os presbíteros, todos os líderes da igreja não são omniscientes, nem onipresentes. Não estão em todos os lugares ao mesmo momento e também não sabem o que está dentro da cabeça. O que a pessoa faz no esconderijo. Mas Deus constituiu a sua igreja conhece todos. Ele sabe o que você está fazendo quando está sozinho. Ele sabe o que você está metendo dentro de você. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo, é casa do Espírito Santo. E você, essa casa, está colocando coisa na cintura. Deus conhece-nos a todos. A igreja do Senhor, a igreja presbiteriana no Ambo, vamos nos entregar de todo o coração e abandonar o pecado. Não se dá desperto. Isso já é com seres humanos, né? Não se dá de candimba. Jesus está te vendo. Não se mostra que você não pode enquanto você pode. Todo mundo tem para fazer e para dar. Olha só. Durante os dias de sexta-feira, eu consegui entender que Deus trouxe-nos alguém. Durante a sexta-feira, eu consegui entender que Deus trouxe na igreja alguém que tenha um discernimento. Uma coisa que eu tive muito nos primeiros anos do meu cristianismo. Discernimento. Quando estão a orar, depois alguma coisa vai discernir e vai manifestar. Aleluia. Isso é bom. Outra vez, hoje na igreja, tive mais um outro entendimento. Que Deus também nos deu no olho de uma feminina. Aleluia. Alguém que ministre o que Deus está a falar no seu coração. Aleluia. Deixa que os espíritos falam na igreja. E que depois haja um intérprete para que a igreja seja edificada. Enquanto você falar, não vou falar, eu não posso. É melhor não, deixa só sentar. A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito e fala sobre os dons da igreja. Os dons que Deus dá na igreja para que uma igreja seja edificada. É preciso que haja essas coisas. Discernimento, dom do ensino, dom da cura. Aleluia. Irmãos, Deus conhece-nos a todos. Que cada um possa rever a sua vida terminar. Que cada um possa rever a sua vida no Senhor. Deus nunca, vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.
Igreja, Deus, a Bíblia fala, sabe quem é Deus? Deus é aquele que formou os céus e a terra e toda a sua plenitude. Aleluia! Toda a plenitude foi feita por Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Aleluia! Esse Deus verdadeiro, esse Deus detentor do conhecimento, esse Deus maravilhoso, esse Deus altíssimo, esse Deus grandioso, nunca vai aceitar lhe pôr em último lugar na tua vida. Aleluia! Nunca! Deus é em primeiro lugar em nossas vidas. Qual é a coisa que é em primeiro lugar em nossa vida? Deus. Aleluia? Depois de Deus. Para casados, é mulher. Aleluia? É mulher. Depois de mulher, o nosso ministério. Aleluia? O nosso ministério. Ministério, nossa vocação diante de Deus. Depois vem outras coisas. Outras coisas. Outras coisas. Igreja, o teu ministério, o teu chamado na obra de Deus. Quer dizer, primeiro vai fazer tudo, depois é que vai vir as coisas de Deus. Deus não aceita isso. Aleluia. Se entrega de coração. Faça e faça de coração. Venha de coração. Trabalha e trabalha de coração. Cristo está prestes a voltar. Cristo vai voltar. Para quê? Para vir buscar a sua igreja. Se você está se mentindo, se você ainda continua com os teus erros, as mães no mundo dizem assim, gongoyove. Aleluia. Gongoyove. Em português é na tua conta, né? Na tua conta. Aleluia. Amém. Jesus está voltando. Entrega-se nesta obra. Não estás aqui na presbiteriana por acaso. Não estás aqui porque quis, mas o Espírito te convenceu para estar. Faça alguma coisa para esta obra de Deus. Trabalha para o crescimento dessa obra de Deus. Desempenha bem o teu papel como um bom soldado. Aleluia. E no fim de tudo, receberemos a coroa. Em Gálatas, em Tiago fala assim que se nós não desistirmos. Aleluia. Igreja, quero fazer uma coisa que nunca fiz desde que cheguei aqui no AMBO. Aleluia. Eu quero chamar aqui em frente aquele que quer mudar a sua vida dos vícios que ele tem. Qualquer vício, seja lá qual for. Eu quero orar em nome de Jesus para a tua vida. Nós estávamos a conversar, por favor, som.
Nós estávamos a conversar antes do início do culto. Aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho entendido, alguém também tem o mesmo entendimento. E que neste bairro da Bomba Alta há um espírito, amados. Esse espírito é espírito diabólico, é espírito maligno. E esse espírito penetra na bomba também. Se eu estou a falar também, é porque também está em outro lugar, né? Esse é um deles. Esse espírito é um espírito que origina vício na vida das pessoas. Na IECA, nas pentecostais, nas católicas. Esses tipos de pessoas se encontram muitos. E ninguém se importa com as suas vidas. O importante é que ele venha na igreja, oferta, dizima, isso é mais importante. E entrega o seu vilumba. Isso é mais importante. Mas nós aqui na Presbiteriana é diferente. Nós não podemos aceitar você conviver com isso. Essa igreja é a igreja de Deus. Nós estamos nos preparar conforme nós temos cantado. A nossa terra não é aqui. A nossa terra é lá nos céus. Esse mundo é apenas uma tenda. A nossa casa é nos céus. Nós somos passageiros. Somos peregrinos como o povo de Israel. Aleluia. Eu estou me preparando para um dia habitar com o Senhor. Não sei você. Mas você, eu não sei. Mas se você tem um vício, eu vou hoje orar para você. Mas vir aqui em frente. Desde que você tenha e quer mudar hoje para sempre. A Bíblia fala, nenhum enganador, nenhum pecador, nenhum quebrão, ninguém que pratica as obras da carne terá lugar no reino dos céus. Ninguém. Ninguém se engana. Ninguém. Ninguém. Se a palavra do Senhor chegou até o teu coração e você acha que decides deixar hoje, em nome de Jesus, vais vir aqui em frente. E eu vou orar para você. Se você acha que não vou em frente, porque ainda não vou deixar, eu tenho um conselho. Deixa o quanto mais antes, enquanto estás em vida. Aleluia. Eu quero deixar esse minuto. Quem vai poder vir aqui em frente? Eu vou orar por ele. Em nome de Jesus. You're my king, you're my life. You make everything alright. I am devoted, I am your praise. Estamos a depender dos outros, né? Não está a ir, também não vou ir. You're my king. O presbítero não está em frente, também não vou ir, né? Aleluia. Igreja. Vou repetir pela última vez. Você que estás aqui, se és aquele que tem escolhido o dízimo, eu não sei qual é o teu conceito de dízimo, mas na igreja presbiteriana nós acreditamos no dízimo. Se você tem comido o dízimo e achas que deves parar, vem aqui e vamos orar para você. Se você tem um outro vício, do álcool, do tabaco, de ser mulherengo, de roubo, vem aqui em frente, vamos orar. Ou eu, presbítero da igreja, vou orar para você. Saiba que Deus te conhece, mas eu não. Queria convidar toda a igreja a fechar os olhos em nome de Jesus.
Ninguém pode se manter com os olhos abertos. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Jesus quer te salvar. Sei que ainda não estás salvo. Sei que ainda continuas em algum vício. Jesus quer te salvar. Você quem sabe se você vem ou não. Você quem escolhe. Ninguém obriga. Mas Deus te convida. Em nome de Jesus. Tem só mais um minuto. Você no teu coração está batendo, se encorajando, dizendo que eu não sou essa pessoa. É mesmo você. Vem em frente. Se o Espírito está falando no teu coração, não endureça a voz do Espírito no teu coração. Venha em frente. Não fique duro. Não resista. Eu estou com os olhos fechados. Estou a pedir que toda a igreja fique com os olhos fechados. Venha aqui em frente. Está faltando 30 segundos. Você que quer ter um compromisso sério com Deus, venha. Não é só eu que mudo a vida das pessoas. Não é só eu que restauro a vida de pessoas. Eu sou apenas um canal. Quem faz isso é Deus. Se nós orarmos e orarmos com fé. Está a faltar 15 segundos. 15 segundos você tem para vir aqui. Eu quero orar. E eu não quero ser longo. 10 segundos. 10 segundos. Você quer mudar a tua vida? Você quer ser um homem, uma mulher de compromisso com a obra? Vem. Você quer continuar vir só aqui aos domingos e não nos dias de semana? Podes continuar sentado. Podes continuar sentado. Você quer se identificar com a obra? Vem. Você quer levar do teu jeito? Você pode ficar sentado. Aleluia. Antes de eu descer e começar a orar, tem mais alguém que quer ter essa honra de vir em frente? Queres continuar as tuas práticas que Deus conhece? Eu não conheço, mas que Deus conhece. Eu não estou a falar porque eu ouvi alguma coisa. Eu só fiz um estudo dos espíritos que pairam sobre essa rua, sobre esse bairro. E nós somos os moradores do mesmo bairro. Somos membros dessa igreja. Eu posso orar? Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, diante da Tua presença, nós estamos como falhos e pecadores. Diante do Teu altar, Senhor, nós estamos nos achegando, Pai. Este, Senhor, que estão aqui em frente e aqueles que estão aqui sentados, Senhor, são membros do Teu corpo, Pai. E que este membro, ó Senhor, tem tido dificuldade de exercer aquilo que o Senhor tem responsabilidade, de desenvolver o seu ministério, de cumprir na íntegra com aquilo que lhe é incumbido, Senhor. Minha oração como pastor, que precisa ter mais discernimento quanto ao seu ministério, Deus.
eu estou a orar que visita esta manhã. Aquele que está aqui porque quer ter mais compromisso contigo, minha oração é que o Senhor o ajude. Aquele que está aqui, Senhor, porque tem sido ganancioso, mas quer mudar, Senhor, minha oração é que o Senhor o ajude. Aquele que está aqui, Senhor, está acarretando consigo um vício. Não importa qual seja o vício, Senhor. Minha oração é que o Senhor o ajude a deixar. Senhor,